Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano, Colégio Delta. Tudo bem com vocês? Bom, galerinha, é o seguinte. Na aula de hoje, eu vou dar início ao módulo 6, tá? A gente vai finalizar esse livro aí, ok? Vou falar sobre alguns assuntos que vocês já têm algum conhecimento, tá? Então, eu vou reforçar algumas ideias, tá bom? Então, o assunto de hoje são os polígonos regulares e circunferência. Então, eu vou mostrar a relação entre os polígonos regulares e circunferência. Mas antes, relembrando os conceitos do módulo 5, vamos relembrar o que é polígono regular. Para que um polígono seja regular, ele precisa ser equiângulo. O que é equiângulo? Equi, mesmo ângulo, medida de ângulo, igual, congruente, tá? Então, quando eu falo equiângulo, possui o mesmo ângulo. Os ângulos são congruentes, falo dos ângulos internos e os externos também. E eles devem ser também equiláteros. Equi, mesmo, látero, lado. Mesmo lado, ou seja, lados de mesma medida. Então, para que um polígono seja regular, os ângulos internos devem ser iguais e os lados também devem ser iguais. Certinho? É o nosso objeto de estudo nessa aula de hoje. Tá? Então, aqui eu tenho 3 polígonos regulares. Tá? Esse aqui é um triângulo equilátero, o famoso triângulo equilátero. Os ângulos internos são iguais, os lados também são iguais, congruentes. Aqui eu tenho quadrado, certinho? Os ângulos internos são iguais e os lados também são iguais, congruentes. E aqui eu tenho um hexágono, tá? 6 lados iguais, 6 ângulos internos também iguais, também congruentes, certinho? Esses polígonos, chamados de regulares, eles estão inscritos na circunferência. Essa é a relação entre esses polígonos regulares e circunferência. Quando eu digo que um polígono está inscrito na circunferência, lembra do prefixo in, tá? Interno, eles estão dentro da circunferência. Mas o principal é você lembrar sempre que um polígono inscrito significa que os seus vértices pertencem à circunferência. Os seus vértices estão em cima da circunferência, do contorno, do perímetro dessa circunferência, tá? Então percebam que todos os vértices pertencem à circunferência, certinho? Nas 3 situações, os vértices pertencem à circunferência, tá? Todo polígono regular, ele é inscritível. Significa dizer que todos os regulares possuem uma circunferência que passa pelos seus vértices, certinho? Essa circunferência passa pelos 3 vértices do triângulo, essa aqui passa pelos 4 vértices do quadrado, e essa circunferência passa pelos 6 vértices do hexágono, certinho? O centro da circunferência é o mesmo centro do polígono regular. Todo polígono regular também tem um centro. E esse centro coincide com o centro da circunferência. Certinho? Uma outra ideia, no caso do triângulo, tá? Se eu traçar as mediatrizes são aquelas retas perpendiculares que passam no ponto médio do lado. Né? Eu tenho uma mediatriz aqui, eu tenho uma mediatriz aqui, e eu tenho uma mediatriz. Essas 3 mediatrizes me dão um ponto que a gente chama de circuncentro. Quando eu traço as mediatrizes, pego um compasso e traço a circunferência, essa circunferência automaticamente passa pelos 3 vértices, tá? Relembrando conceitos lá do fundamental, certinho? Então, os 3 casos aqui, polígonos regulares e uma circunferência. Você pode dizer que o polígono está inscrito, está dentro da circunferência, e você pode dizer que essa circunferência ela é circunscrita, ela passa por fora do polígono, certinho? Uma característica importante, tá? Se eu traçar o raio da circunferência aqui, ó, vocês vão perceber que o raio da circunferência é o próprio raio do polígono. Porque o polígono regular só serve para o polígono regular, tá? Todos eles têm o raio. E no caso de um polígono inscrito, o raio da circunferência é o mesmo raio do polígono. Então eu posso fazer isso para todos, ó. Né? O quadrado também, ó. O raio, lembrando que o raio é o segmento de reta que liga o centro da circunferência até o seu perímetro, né? Até o ponto que pertence à circunferência. Certinho? Da mesma forma que o raio do polígono liga o centro do polígono até o seu vértice.
ok? Então aqui eu tenho 4 raios do quadrado, aqui eu tenho 3 raios do triângulo. O hexágono aqui também, ó, eu tenho, vou fazer só um deles aqui, ó. Então perceba que o raio da circunferência, vou chamar aqui, ó, o raio da circunferência, RC, é igual ao raio do polígono regular. Certinho? Eu posso afirmar isso. Então, em algum exercício, falou que o polígono regular está inscrito na circunferência, você pode afirmar que o raio dessa circunferência tem a mesma medida que o raio do polígono. Certinho? Então, o raio, isso que serve para as 3 situações, tá? O raio da circunferência, o RC, que eu chamei de RC, é igual ao RP, o raio do polígono. Certinho? Agora, fazendo uma situação diferente dessa primeira aqui. O que é um polígono circunscrito? Polígono inscrito, ele está dentro da circunferência. Polígono circunscrito está por fora da circunferência. Então, aqui eu fiz uma circunferência e fiz um triângulo equilátero. Tá? Esse triângulo, todos os lados são iguais. Todo polígono regular, existe uma circunferência que toca os lados desse polígono em exatamente um ponto. Ou seja, os lados desse triângulo tangenciam a circunferência. Isso só serve no polígono regular, para qualquer polígono. Eu posso traçar, por exemplo, uma circunferência aqui dentro desse quadrado. Vai ser uma circunferência inscrita. O quadrado passa a ser circunscrito, de fora, né? Inscrito dentro, circunscrito fora. Certinho? Então eu posso traçar, por exemplo, uma circunferência aqui dentro desse hexágono e essa circunferência tocar os lados em um ponto. Os lados passam a ser tangentes à circunferência. Tá? Nesse caso aqui, o raio do polígono é igual ao raio da circunferência. Nesse caso aqui, ó, quando eu traço o raio da circunferência, vocês vão ter que lembrar daquele conceito. Quando eu traço o raio da circunferência aqui, eu estou traçando automaticamente o apótema do triângulo, o apótema de um polígono regular. Todo polígono regular tem um elemento chamado de apótema, ou apótema. Tá? Esse apótema é o quê? É um segmento que liga o centro do polígono até o ponto médio do lado. Esse ponto aqui é exatamente a metade desse lado. Então isso aqui é chamado de apótema, ó. Chamar de A. Isso aqui é apótema. E ao mesmo tempo, esse apótema é o raio da circunferência. Então eu posso dizer que o apótema é igual ao raio da circunferência. Então, quando o polígono ele é circunscrito, o polígono está por fora da circunferência, e esse polígono tem que ser regular, tá? Significa dizer que o apótema é igual à circunferência. Então, no enunciado, o exercício falou, um triângulo é circunscrito a uma circunferência, ou uma circunferência é inscrita a um polígono, é um triângulo. Quando fala que a circunferência é inscrita, ele está dentro. O in, dentro, tá? O circunscrito está por fora, certinho? Então, esse raio da circunferência aqui, ele é igual ao apótema. Apótema liga o centro da circunferência, que na verdade é o centro também do polígono, até o ponto médio do lado, sempre formando 90 graus, perpendicular, que é uma tangente, né? Isso aqui tangencia esse raio aí. Certinho, galera? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Ângulo central. O que é a ideia de ângulo central? O ângulo central é aquele ângulo cujo vértice coincide com o centro da circunferência. Então eu vou fazer um ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aqui, ó, o vértice desse ângulo é o vértice da circunferência. Por isso a gente chama ângulo central. Porque o vértice desse ângulo coincide com o centro da circunferência. Vou chamar de ângulo alfa. Certinho? O que eu quero com esse assunto aqui? Mostrar para vocês que o ângulo central, ele tem mesma medida. Quando eu falo a mesma medida, é a mesma medida angular, tá? Eu vou fazer um arco aqui, ó. Esse arco aqui que eu coloquei de laranja,
ele tem mesma medida angular que o ângulo central. Ah, professor, mas como assim? Presta atenção. Medida angular é uma coisa, comprimento de arco é outra. Claro que se eu pegar esse comprimento aqui, ele dá uma medida em centímetros, dependendo da unidade. Agora, o ângulo central é o mesmo. Se eu falar aqui, ó, o ângulo central vale 30 graus. Quanto que vale o arco que ele formou, o arco correspondente a essa abertura? Em graus também vale 30 graus. É fácil você observar. É o seguinte, ó, eu tenho um ângulo de 30 graus. Tá? Tem um ângulo de 30 graus. Tem um arco pequenininho aqui, ó, né, que a gente representa ângulo dessa forma, faz um arco pequenininho ali. Vocês concordam comigo que se eu fizer um arco aqui, alterou a abertura do ângulo? O ângulo continua sendo 30. Se eu fizer um outro arco aqui, esse arco alterou a abertura do ângulo? Também não. Percebe que eu posso fazer infinitos, vários, inúmeros arcos aqui, que não vai mudar a abertura do ângulo. Ou seja, esses arcos também têm medida angular 30 graus. Medida angular. Agora, claro que se eu pegar esse arco que eu fiz aqui, esticar e medir, vai ter uma medida diferente desse arco que está mais de fora. Comprimento do arco é outra coisa. Agora, medida angular é a mesma. Se esse ângulo central for 60 graus, o arco formado por esse ângulo também é 60 graus. Certinho? Galerinha, espero que tenham entendido. Um forte abraço. Próxima aula eu faço exercício sobre isso, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.